Então, a palavra, quando ele fala buscar ao Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e buscar ao Senhor, às vezes a gente acha, e alguns, que só devem buscar a Deus quando for num momento de crise, né? Quando as coisas estão difíceis, quando a situação não está muito boa, aí a gente passa a buscar ao Senhor de maneira mais intensa, porque às vezes a gente acha que esse é o momento de buscar a Deus. Mas é interessante que a gente aprende com a palavra de Deus, né? Que os homens de Deus e as mulheres de Deus na Bíblia, eles buscavam a Deus independente da situação. Não apenas nos momentos de crise, né? Mas devemos buscar até mesmo nos momentos bons, quando tudo vai bem. Eu tinha até um canto que a gente aprendeu no meu tempo, mais nova, na juventude, né? Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Nós devemos buscar ao Senhor em toda e qualquer situação. Buscar ao Senhor quando tudo parece indo de mal a pior, né? Buscar ao Senhor quando tudo parece que está indo de mal a pior. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas chega um momento da nossa caminhada cristã em ministério que você ora, pede, parece que as coisas só vai piorando. E aí você diz: Deus, será que eu estou orando do jeito errado? Será que eu estou buscando da maneira errada? Será que o Senhor não está atentando para a minha voz, para aquilo que eu estou te pedindo? Então, buscar ao Senhor não apenas quando tudo parece perdido ou indo mal, mas buscar a Deus, ela deve ser precedida de nossas atitudes, né? Que nós descobrimos através da palavra de Deus. E em 2 Crônicas 14:4 ele diz: E mandou Judá que buscasse ao Senhor Deus dos seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Porquanto vós não lavaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Então, devemos buscar a Deus. E aí, quando nós olhamos o profeta Amós, né, ele nos mostra a necessidade de buscar o Senhor para viver. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, ele estará convosco. Então, todo o livro de Amós, ele alerta para que a pessoa faça o bem, busque o Senhor e caminhe com ele. Não é só buscar a Deus, mas é caminhar com ele, é fazer o bem e estar na presença dele. Buscar e viver. Esse viver aqui foi o que me chamou bastante atenção quando a gente está estudando o livro de Amós, né? Viver aqui é mais importante para o profeta, porque o viver, ele não se limita apenas a essa terra, mas a vida eterna, mas a vida do porvir, mas a vida celestial. Então, caminhar com Deus é ter o passaporte para a vida eterna juntamente com Ele e os salvos e os bem-aventurados. Então, é viver. E o nosso viver, ele não se limita apenas a essa terra, esse mundo no qual nós estamos vivendo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o cristão é aquele que vive com a cabeça no céu e os pés na terra. Então, nós não pertencemos a este mundo. Nós sabemos, como crentes e como pessoas que entendem a palavra de Deus, que a vinda de Jesus está muito mais próxima do que a gente possa imaginar. Diante de tantos acontecimentos, diante de tantas
coisas e profecias que têm já se cumprido na palavra de Deus, a gente entende que esse é o momento de buscar a Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra isso e nós precisamos buscá-lo. No verso 6, ele volta e afirma: buscai ao Senhor e vivei. O que é que ele quer dizer com isso para nós? Que não há vida fora do Senhor. Que fora de Deus só há morte. Tanto a morte espiritual como a morte física. Não há vida quando nós deixamos de buscar ao Senhor. E é por isso que o Senhor Jesus, ele convida aquela multidão dizendo, né, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Quando ele fala lá em João 17:3, que a vida eterna é esta, que creiam no Deus vivo, né? E creia no Filho de Deus a quem Deus enviou. Então, se nós quisermos viver essa vida que Deus tem para nos oferecer, nós precisamos buscar ao Senhor. E buscar ao Senhor é ir até a pessoa de Jesus, né? Porque somente Jesus ele tem palavras de vida eterna, né? É por isso que o nosso Deus, ele é o Deus poderoso, é o Deus que não vive do passado, né? Ele é o Deus do presente. Para Deus, o que importa é o hoje, é o agora que nós estamos vivendo. E até a gente aprender isso leva um bom tempo, porque às vezes a gente vive muito do saudosismo, né? Ah, mas antigamente eu era muito mais fervoroso, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E hoje, o que é que você tem feito? E hoje, nós continuamos fervorosos? E hoje nós continuamos lendo a palavra, meditando nela? E hoje nós continuamos buscando a Deus? E hoje continuamos nos arrependendo dos nossos pecados? Hoje, como é que está a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Ele? Como é que Ele está hoje? Estamos andando com Ele ou estamos indo com Ele? É muito diferente, né? Como alguns que apenas seguiam Jesus e não andavam com Jesus. Aqueles que andavam com Jesus, que foi os apóstolos e outros, né? Eles fizeram uma grande mudança na sociedade, porque a vida deles refletem a glória de Deus. A vida deles refletem a imagem daquilo que Jesus fez, a mudança. Então, isso é andar com Deus. Isso é buscar ao Senhor e viver para Ele. E nós temos várias maneiras de buscar a Deus, né? Nós temos uma forma de buscar a Deus através da meditação da palavra. Não tem outra maneira da gente conhecer Deus a não ser por meio da sua palavra. Nós podemos buscar a Deus por meio da oração, né? Nós podemos invocar o nome do Senhor. E ele diz lá em 2 Crônicas, um versículo bem conhecido, né? 2 Crônicas 7:14, quando ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né, e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Aqui está o segredo de Deus sarar a nossa terra, no momento em que a igreja dele, o povo dele, buscar verdadeiramente a face dele, de buscá-lo em verdade, de buscá-lo com um coração sincero, porque ele mesmo diz que ele não despreza um coração quebrantado. E é por isso que nós precisamos buscá-lo de maneira mais verdadeira e de maneira intensa. Então, que ele nos ajude, que o Espírito Santo de Deus, cada dia, nos dê um coração desejoso de buscar a face do Senhor, de cada dia entendermos que Ele é a razão do nosso
existir. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Passa a palavra, amada irmã.